Olá, amigos! Boa noite! Tudo bem com vocês? Eu espero de verdade que sim. Estamos mais uma vez aqui para estudar um pouco sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E antes da gente começar, vamos unir as nossas mentes, os nossos corações, as nossas intenções através da prece de início. Vamos lá? Elevando o nosso pensamento a Deus, nós agradecemos pela oportunidade de, mesmo à distância, poder aprender, trocar ideias, estudar a doutrina dos Espíritos e assim esclarecer-nos para tornar a nossa vida melhor. Que possamos unir as nossas mentes, os nossos corações, as nossas intenções, como já dissemos nesta noite, para juntos aprendermos e que ao longo dos dias possamos nos lembrar das lições do Evangelho de Jesus e tentar colocá-los em prática no nosso dia a dia. E assim nós agradecemos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, então vamos começando. A proposta de hoje é falar de fato sobre um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E o texto é intitulado Missão do Homem Inteligente na Terra. Gosto sempre de lembrar que quando um expositor, um palestrante, enfim, ou numa situação de estudo, alguém é responsável por mediar um texto, mediar uma proposta de conhecimento, sempre, o primeiro que deve ouvir é a pessoa que fala. Então, com certeza, esse tema faz muito sentido para mim, para minha vida. E é isso. Vamos seguindo juntos estudando, não é mesmo? Então, vamos lá. Muito bem. Para iniciar, eu quero trazer o conceito da palavra inteligência segundo um dicionário. Porque o nome do texto, afinal, é a missão do homem inteligente na Terra. Então, o que a gente entende por inteligência? É importante definir, Segundo esse dicionário, que eu achei bem interessante, esses verbetes, ele fala que inteligência é um conjunto de todas as funções mentais que tem por objeto, ou seja, que tem por objetivo o conhecimento, o pensamento. Então, as funções mentais que se articulam em detrimento de um pensamento, de um novo conhecimento que está sendo adquirido ou trabalhado, Fala também que inteligência é a faculdade de compreender. Então, é a nossa habilidade de compreender alguma coisa dentro ou fora de contextos determinados, Quando a gente começa a se propor a aprender algo, nós estamos estimulando a nossa inteligência. E o número 3 aqui diz que inteligência significa conhecimento conceitual e racional, intelecto, Então, as palavras aí estão sempre relacionadas a conhecimento, a racionalidade, a pensamento, a funções, a habilidades. Mas será que sempre foi assim? Será que nós já fomos criados inteligentes e essa inteligência foi se desenvolvendo ou não? Fomos criados como uma folha de papel em branco e fomos tecendo aí, e encontrando essa habilidade ao longo da vida. E aí? A gente vai buscar respostas para isso dentro da doutrina espírita também, não é mesmo? E vamos colocar aqui do ladinho. E nós conseguimos encontrar lá no Livro dos Espíritos, eu trouxe só um trechinho da questão 115 do Livro dos Espíritos, que responde essa questão para a gente. Os Espíritos nos dizem que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. Isso nos mostra que aquela inteligência ela foi sendo adquirida ao longo das encarnações. Então é importante entender que eu hoje, nessa encarnação, quando eu encarnei, aí sim, eu já trazia uma bagagem muito grande de outras encarnações. Essa bagagem fica no meu subconsciente
E à medida que eu vou me desenvolvendo enquanto ser humano, eu vou, né, à medida do meu merecimento, das necessidades, das habilidades que eu me proponho a desenvolver, eu vou destravando algumas coisas. Isto é que, muitas vezes, nós temos habilidades que são inatas, desde muito cedo. A gente encontra aí uma habilidade na fala, no desenho, na escrita ou em alguma arte específica, né? Isso é muito comum, tanto na nossa vida quanto em diversas outras pessoas que nós encontramos. E essas habilidades inatas, elas não são talentos, como se fossem privilégios ou dons que a gente recebe de graça. Não, elas foram adquiridas ao longo das nossas encarnações. Porém, lá no início, no comecinho, quando eu fui criado ali lá, né, nos primórdios, no primitivo, até por isso eu coloquei esse gráfico, né, que vai mostrando a evolução humana. Então, lá no começo, eu fui criado como um espírito simples e ignorante. Simples na forma e ignorante no saber. Ou seja, eu não tinha ainda construído a minha inteligência. E eu fui galgando ela ao longo das minhas encarnações. E aí os espíritos completam, né? A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então esse é o nosso objetivo, né, enquanto encarnados, a evolução. E para isso, a gente predispõe aí de diversos mecanismos para poder desenvolver a nossa inteligência, o nosso conhecimento. A gente sabe que a evolução espiritual, ela não se dá apenas no lado intelectual, muito pelo contrário. É importante também que a gente desenvolva a moral e que essas duas asas andem juntas, batam juntas, equilibradas, né? Que essas duas balanças estejam sempre próximas, o lado moral com o lado intelectual. E aqui, apresentando essa imagem, né, da evolução humana, a gente foi percebendo que os desafios que os homens foram vivenciando foram permitindo que eles evoluíssem intelectualmente muito mais rápido. Hoje aqui tem o robozinho ali, né, representando depois ali do homem de terno com a maletinha, tem aqui o robozinho, que representa a tecnologia, a inteligência artificial, que hoje vem muito forte nos auxiliar no nosso dia a dia, mas que se a gente também não tomar cuidado, ela pode até sobrepor muitas vezes, né, a nós mesmos. Então, temos que sempre utilizar os mecanismos tecnológicos com equilíbrio. E aí entra o lado moral, né, para que eu utilize tudo que o mundo me oferta para a minha evolução, para o meu proveito, mas que dessa forma eu não prejudique a ninguém e nem a mim mesmo, né? Então esse é o nosso desafio, estar no mundo, vivenciando suas possibilidades e usando os desafios para fazer com que a gente evolua e aprenda cada vez mais, não é mesmo? E aí, ao longo desse processo evolutivo, a gente percebe que o lado intelectual, ele é muito explorado e ele é muito mais fácil de ser adquirido. É só a gente pensar uma coisa, ó. Se alguém no século retrasado, na era medieval, se alguém dormisse, ou sei lá, ficasse em coma, cerca de 5 anos e acordasse 5 anos depois, ou até 10 anos depois, ela ia despertar com as lembranças, né, do passado e ela ia perceber que pouca coisa mudou, não é mesmo? Mas hoje, se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que em 5 e 10 anos atrás, né, as mudanças foram muito grandes. Se a gente fazer um comparativo, a gente percebe que quem viveu há 5 anos atrás, quem viveu há 10 anos atrás, em termos de recursos, em termos de tecnologia, hoje está muito mais avançado, porque a cada mês, né, surgem novos recursos, novos aplicativos, novas ferramentas, novas possibilidades para desenvolver o nosso intelecto. E quem sabe aproveitar isso, consegue, né? Porque o conhecimento hoje, ele não está mais circunscrito no livro, ele não está mais circunscrito na figura do professor. O conhecimento hoje, ele é dinâmico, plural. Qualquer pessoa, mesmo sem ter sentado no banco de uma faculdade, pode desenvolver e aprender diferentes ciências. Porque hoje a internet nos proporciona isso, a possibilidade de fazer uma faculdade sem sair de casa,
de cursar aí o ensino médio, mesmo tendo uma idade avançada, fazendo também de forma online. Existe a possibilidade de você aprender e desenvolver infinitas habilidades fazendo cursos, lendo livros, apenas utilizando um smartphone, um aparelho celular. Tendo isso aqui na palma da mão, você tem acesso a tudo que existe no mundo e muitas vezes fora dele, né? Você pode pesquisar sobre o universo para além da Terra, consultando apenas esse simples aparelhinho. Então, hoje as coisas mudaram, o conhecimento intelectual avançou muito, mas será que esse conhecimento intelectual ele também avançou moralmente? Será? A gente percebe que não, né? E a gente vai entender qual é a missão, então, desse homem inteligente na Terra, desse ser humano que veio aí dotado do saber intelectual. Como ele pode fazer para, de alguma forma, auxiliar as outras pessoas e como a intelectualidade pode nos auxiliar na nossa evolução espiritual de uma forma completa. Então, a primeira coisa que eu acredito que a gente deve pensar com relação a isso é entender que mesmo sendo inteligentes, mesmo sendo dotados de diversos conhecimentos, a nossa inteligência ela é limitada, porque no mundo existem diversas habilidades e é humanamente impossível apenas um ser humano só dominar todas. Eu posso dominar muito bem uma determinada área e eu posso ser muito inteligente nisso, mas provavelmente vai existir alguma coisa que eu ainda não sei e que eu vou precisar de alguém para aprender. Isso está no Livro dos Espíritos, na parte da lei de sociedade. Isso se explica pra gente na forma de que cada um encarnou com uma proposta diferente. E é por isso que a gente vive em grupo, para que a proposta dele, articulada com a minha, haja aí uma troca de ideias, uma troca de conhecimentos e assim todos nós possamos aprender e evoluir. Então, na questão 768, o Kardec faz um comentário dizendo assim: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade, não isolados. E aqui na figura, também na imagem, a gente pode perceber diversas pessoas diferentes. Tem um que toca instrumento musical, tem o outro que é o trabalho braçal, tem o outro que trabalha com segurança, tem o professor, tem o médico, tem o bombeiro, tem o carteiro, tem o fotógrafo, tem o policial, enfim. Não existe uma pessoa que seja tão inteligente a ponto de não ter mais nada para aprender. Então, a gente não deve se achar nem superior, porque eu já tenho aí uma excelente habilidade, tenho uma faculdade de aprendizado infinita, domino diversas ciências, e também não devo me achar inferior por talvez não dominar determinada coisa. O que eu tô querendo dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala que alguém é inteligente. Porque sim, aquela pessoa ela até pode ser inteligente, mas ela é inteligente dentro de um setor, dentro de uma área de conhecimento. Mas com certeza ela tem muito que aprender com uma outra pessoa dentro de outra área de conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Talvez você seja médico, talvez você seja cozinheiro, talvez você seja professor, talvez você trabalhe com limpeza, talvez você trabalhe com instrumentos musicais, talvez você possa trabalhar também com a área de saúde, de movimentos físicos, em academias, enfim. E talvez você não desenvolva nenhuma atividade profissional no momento, mas você tem uma habilidade muito grande e você auxilia a sua comunidade, a sua família com aquilo que você faz, certo? Mas se você observar no seu íntimo, você domina essa sua área. Você é super bom nisso. Por quê? Porque você se dedicou e estudou para isso especificamente. Mas se em algum momento alguém te fizer uma pergunta que fuja dessa sua expertise, dessa sua seara de conhecimentos, provavelmente você vai ter dúvida. É natural, todo mundo é assim. Então, o que eu quero dizer é que isso é muito bom.
Isso mostra pra gente a importância de vivermos em grupo, porque talvez eu não domine a sua área de conhecimento, então você pode me ensinar e me ajudar a evoluir e contribuir comigo com aquilo que você sabe. E eu, com a minha área de conhecimento, com aquilo que eu me especializei, também posso te ajudar com alguma coisa. E assim a gente aprende e evolui junto, sabendo que não tem melhor do que ninguém. Somos mais um dentro da criação divina e estamos aqui para ajudar uns aos outros. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. E é muito comum a gente esbarrar no nosso dia a dia com pessoas que muitas vezes podem se orgulhar ou se envaidecer daquilo que sabem, subjugando as outras ou demonstrando que talvez elas não têm tanto valor assim por não saber aquilo que você sabe. Ou às vezes uma pessoa conseguiu estudar bastante e chegou num patamar de conhecimento onde ela domina determinada ciência com muita facilidade. E aí, às vezes, aquela pessoa se torna impaciente para ensinar outro que ainda tem dificuldade de aprender. Isso é muito ruim. Lá no texto do Evangelho, o texto A Missão do Homem Inteligente na Terra, ele começa dizendo justamente isso, dando um recado para a gente não se orgulhar daquilo que a gente sabe, porque esses saberes que nós temos, eles têm limites bem estreitos, principalmente no mundo que a gente habita, onde as nossas faculdades elas são limitadas, porque nós somos espíritos inferiores. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Então ele quer dizer, mesmo que a gente seja de verdade, né, pessoas prodigiosas, né, com grande facilidade de conhecimento, que dominamos aí diversas ciências, isso não é um motivo para que a gente se envaideça. Pelo contrário, o conhecimento, seja ele qual for, ele nos traz responsabilidade. É uma ferramenta, presta atenção nisso que isso é muito importante. Todo conhecimento, ele não é motivo para nos envaidecermos, e sim para nos responsabilizarmos, porque ele se torna uma ferramenta que o Criador permitiu que nós tivéssemos para que a gente auxiliasse justamente nas obras da criação, para que a gente auxiliasse o mundo que a gente vive. O mundo que eu vivo pode ser o meu trabalho, pode ser a minha comunidade religiosa ali, a casa espírita, a igreja, enfim, onde eu frequento. Pode ser a minha família, pode ser meu grupo de amigos, ou pode ser pessoas desconhecidas. Então é muito importante que a gente entenda que é muito bom saber as coisas, é muito bom ter sede de aprender, isso é maravilhoso. Mas que esse conhecimento ele não pode ficar circunscrito em mim para se tornar motivo de orgulho e egoísmo da minha parte. Eu devo lutar todos os dias para que Deus permita, e os bons amigos também, que eu seja merecedora de usar as ferramentas, né, que foi me permitido ter nessa encarnação para auxiliar as pessoas ao meu redor. E é só a gente perceber, com certeza, a gente pode ser útil todo momento. Imagina aquela pessoa que sabe cozinhar, faz uma comida gostosa. Olha que beleza! Ela, né, no momento aí auxilia pessoas, faz comida, todo mundo gosta, alimenta o outro ser humano, isso é maravilhoso. Uma pessoa que é um bom pedreiro, que ele domina aí a arte da construção, ele edifica casas, constrói lares, escolas, hospitais, isso é maravilhoso. Alguém que sabe fazer uma boa limpeza, higieniza os ambientes para que as pessoas vivam neles de uma forma saudável. Então, toda e qualquer habilidade que nós tenhamos, ela é importante. Ela é ferramenta de transformação para a gente e para as pessoas que nos cercam. E quando a gente entende isso, com certeza é o primeiro passo para a gente unir aquelas duas asas, né? Do intelectual e do moral. Então, o intelectual, ele é super importante, mas ele tem que andar junto também. E ele tem que ser uma ferramenta para eu construir as minhas habilidades morais, que essas são um pouco mais difíceis de serem construídas, justamente porque eu sou uma pessoa dotada de uma personalidade difícil, igual todo mundo é. Cada um tem um ponto seu aí que precisa de reforma, e nós estamos aqui para isso, e a gente também pode aprender isso juntos, a partir da convivência. Continuando, né, no texto do Evangelho, ele no outro parágrafo ele comenta assim:
Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Então é isso, né? Foi o que a gente comentou agora há pouco. O saber, a inteligência, ele não me torna melhor que o outro, ele me torna mais responsável, porque, como já dizia Jesus, quanto mais foi dado, mais nos será cobrado. E aí, os espíritos terminam o texto dizendo que a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas, né, tem o mais aí, tem a condição, né, dela ser bem empregada. Então, ela só vai gerar méritos se ela for bem empregada. Como nós dissemos, não faltam exemplos de pessoas que passaram pelo nosso planeta Terra carregando uma grandiosíssima inteligência, mas que usaram isso para fazer atrocidades com as outras pessoas. Então, olha aí a responsabilidade, né? A pessoa teve aí uma grande oportunidade de fazer o bem para todos, mas usou essa ferramenta em benefício próprio, ou mesmo, talvez achando que estava ajudando, estava prejudicando, porque talvez não respeitou o tempo do outro. Então, o grande mestre que passou aqui pela Terra foi Jesus Cristo. Ele era perfeito. Ele tinha todos os motivos para esfregar isso na nossa cara e mostrar o quanto a gente era inferior. E ele teve que sair de lá para vir aqui ensinar pra gente o que a gente não conseguiu aprender em milhares e milhares de anos. Mas não, ele não fez isso. Ele utilizou da sua perfeição, ele utilizou da sua humildade para se igualar a cada um de nós, dando exemplos simples que se relacionavam com a vida das pessoas do seu tempo, mostrando para elas e mostrando para nós que era possível ser como ele. Ele veio para dar esse exemplo. Ele não veio só falar. Ele não veio só deixar coisas faladas, coisas escritas pra gente ficar olhando, bonito, aplaudindo, olha que legal. Não. Ele arregaçou as mangas e veio mostrar pra gente como se fazia. Esse é o verdadeiro mestre. Não é aquele que só se exibe por aquilo que sabe, mas sim que exemplifica aquilo que sabe, tornando aquilo acessível para as pessoas, para que as pessoas possam se aproximar dele, admirando, assim como a gente admira Jesus Cristo. Não só pelo que ele falava, mas sim pelo que ele exemplificava através das suas atitudes. E aí, voltando ao texto do Evangelho, ele fala assim: se todos os homens bem dotados se servissem dela, né, se servissem da inteligência segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então, o que ele quer dizer aqui é que, ao longo das nossas diversas encarnações, nós temos a possibilidade de vivenciar diferentes provas e diferentes expiações. Então, se eu vim nessa encarnação com essa proposta que eu tenho hoje, eu não sei qual é a sua, mas você sabe, porque quando a gente pode até pensar que a gente não sabe, talvez a gente fale, não, eu não tenho aí nada, não tenho nenhuma habilidade, imagina, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas se a gente se olhar, a gente vai saber naquilo que a gente é bom. Porque nós somos filhos de Deus, a sua imagem e semelhança. E quando fala imagem e semelhança, não é a parte material, não, é na essência. Então, nós somos dotados da capacidade de aprender e de evoluir sempre. Então, cada um de nós, é só buscarmos dentro da gente, cada um de nós sabe exatamente aquilo que veio para fazer. É que muitas vezes a gente acaba fugindo um pouco das nossas propostas,
devido ao nosso orgulho, devido a outras problemáticas que aparecem no caminho, que nos atrapalham. Isso é normal, acontece com todo mundo. Mas com certeza, se a gente olhar dentro da gente, a gente vai saber aquilo que a gente é bom, as nossas habilidades, aquilo que a gente tem mais facilidade de fazer, aquilo que as pessoas geralmente elogiam, né, que a gente faça. Talvez essa habilidade hoje seja até a nossa atividade profissional, como muitas pessoas. Às vezes não, às vezes é um hobby, às vezes é algo que a pessoa faz que ela aparentemente não tá ganhando nada, mas ela tá ganhando muito. Seja na parte de costura, na parte de leitura, na parte da fala, da escrita, organização, como eu falei, limpeza, construção, na parte de saúde. Nossa, existe aqui infinitas habilidades, faculdades que eu poderia falar, a gente vai ficar a noite inteira aqui pensando. Mas é importante que a gente olhe para nós mesmos, descubra, ou pelo menos constate, porque às vezes a gente já sabe, só falta constatar, né? Constate. Qual é a nossa habilidade? O que a gente veio fazer? O que nos chama a atenção, que nos edifica? E a gente foca nisso para aprender cada vez mais e a partir disso outras habilidades vão sendo desenvolvidas. É claro que esse caminho para construir e desenvolver a nossa inteligência e ao mesmo tempo auxiliar as pessoas com aquilo que a gente sabe, não é fácil. Não é fácil. É fácil falar, é fácil conversar, discutir. Na prática é muito difícil. Porque, como eu disse, a gente esbarra em diversos obstáculos. Seja o nosso orgulho, seja a nossa personalidade, seja até mesmo o comportamento das outras pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes não se encaixam muito com os nossos. Isso é normal. Mas até isso também nos serve de aprendizado. Então, olha como a providência divina é perfeita, porque tudo isso já foi programado, né, pelas leis divinas e nós só estamos seguindo este curso, né? Então, olha como a providência é perfeita. Eu sou dotado de uma habilidade e articulando com outras pessoas, eu posso ensinar e aprender cada vez mais e dentro desse contexto, outras questões vão se emergindo para que eu me liberte dos meus vícios e construa cada vez mais as minhas virtudes. E é isso. Espero que tenha feito sentido para você essa conversa. Convido a todos para que, se possível, abra o Evangelho, faça a leitura desse texto na íntegra e leia os demais textos que trazem passagens aí de Jesus Cristo, assim como toda a codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, as revistas espíritas e as demais obras que foram aí articuladas e desenvolvidas por Kardec, a sua equipe e os espíritos superiores, que construíram tudo isso para que a gente pudesse evoluir e que a gente possa sempre se espelhar no Mestre Jesus para encontrar o nosso foco, para encontrar o centro da nossa existência. Então, que a gente possa se espelhar no Mestre e dia a dia seguir, né? Eu costumo dizer que é muito difícil a gente ficar se cobrando por aquilo que a gente ainda não consegue fazer. Mas acho importante a gente se fortalecer com as coisas que a gente já desenvolveu, porque aí a gente vai construindo as outras. Errar, todo mundo erra quase todos os dias. Eu acho que, na verdade, todos os dias, né? Mas também existem os aprendizados e o importante é estar sempre no caminho. Muito obrigada pela oportunidade de estudo, de aprendizado e que numa próxima a gente possa estar juntos novamente. E agora, para encerrar, a gente vai ficar com a imagem do Cristo, uma imagem simbólica também, né? Porque essa é a imagem contada aí nas literaturas, nos filmes, mas a gente sabe que essa é uma figura muito material, que talvez ele nem tenha essa aparência que é colocada na mídia, mas que a gente possa ficar com a lembrança, né, do seu amor, porque esse a gente não precisa ver, esse não tem forma, esse tem apenas o sentimento. Então que a gente possa se unir aí em pensamentos e finalizar aí com a nossa prece. Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade que tivemos de estudar a doutrina dos Espíritos, que possamos nos fortalecer
todos os dias, que possamos aprender um pouquinho mais todos os dias e que em oportunidades futuras estejamos novamente juntos. Muito obrigada, que assim seja.